Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A condição para que nós gozemos das promessas de Deus a nosso respeito é guardar a sua palavra. Nós vemos a primeira leitura tirada do livro do Gênesis, e o trecho de hoje é um trecho de promessas, muitas promessas, do início ao final. Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Uma promessa. Farei crescer tua descendência infinitamente. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, para que eu seja teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Eu serei o Deus dos teus descendentes. Olha quantas promessas feitas a Abraão. Mas no finalzinho, o último versículo da leitura diz: guarda a minha aliança e a tua descendência para sempre. A condição para que Abraão pudesse gozar de todas essas promessas de Deus, e ele gozou dessas promessas, ele aproveitou dessas promessas de Deus, foi exatamente guardar a aliança de Deus. E o que é guardar a aliança de Deus? É caminhar diante da sua presença, caminhar confiando na sua palavra, caminhar deixando-se guiar pela sua providência. Por isso que Abraão é considerado o nosso pai na fé, porque ele foi o primeiro a aderir, ele foi o primeiro a abraçar, ele foi o primeiro a caminhar na presença de Deus. Diante de um povo que adorava vários deuses ao mesmo tempo, de religiões que tinham vários deuses, Abraão surge então como uma voz que apresenta um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja, a condição para que as promessas de Deus se realizem na nossa vida é verdadeiramente a nossa fidelidade à sua palavra. Nós temos que nos manter puros, nós não podemos nos misturar, não podemos ser um povo misturado, que acredita na palavra de Deus, mas também na palavra dos homens, na palavra do mundo, que se deixa guiar pela palavra de Deus, mas também por outras palavras. Pessoas assim não aproveitam as promessas de Deus. Não que Deus não lhe seja fiel, Ele é fiel, mas a pessoa não consegue tocar nesta fidelidade, porque o coração dela está misturado, dividido.
Quando Deus manda Abraão guardar a aliança, Deus está dizendo que o teu coração seja indiviso, que eu seja o centro do teu coração. Que você não esteja, Abraão, dividido com mais ninguém. Que o teu coração seja meu. Aí a minha bênção cairá sobre a tua vida e sobre os teus descendentes. Aqui estamos nós como prova real dessa promessa. Somos os descendentes de Abraão. Foi por causa da fé dele que nós chegamos onde chegamos. Quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê um cenário muito semelhante. Jesus está dizendo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Esse é o motivo do escândalo dos judeus. Porque Jesus está falando sobre isso. Jesus não está dizendo jamais verá a morte física. Jesus não está falando da morte física, mas Jesus está falando da morte causada pelo pecado, a morte da alma. Numa outra passagem do Evangelho, vocês vão se lembrar que Jesus diz assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, tenha medo daquele que mata a alma e a condena para sempre. Jesus está falando do pecado, causado pelo demônio, mas também pela nossa abertura de coração e as nossas concessões. Jesus está dizendo: aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. É uma promessa. Ele está prometendo, semelhante à primeira leitura, em que Deus estava também prometendo coisas a Abraão. Mas qual é a condição para que as promessas de Deus se realizem na nossa vida? Guardar a sua palavra. É preciso que nós nos tomemos uma decisão radical de que lado nós estamos. E do jeito que o mundo caminha hoje, isso precisa estar ainda mais claro dentro de nós. Talvez há anos atrás, há séculos atrás, isso não fosse tão necessário como é nos dias de hoje. Hoje nós temos visto a facilidade que há para que a gente se misture, a facilidade que há para que se dê um jeitinho. Eu caminho debaixo da palavra de Deus, mas eu também abro exceções. Não. O Evangelho de hoje e a primeira leitura também estão sendo claros, diretos. Se você não guardar a palavra de Jesus Cristo, você irá experimentar a morte. Não tem meio termo. Jesus não está dizendo salvo exceções. Não. Jesus está sendo radical. E por que guardar a palavra de Jesus? Porque Ele guarda a palavra do Pai. Ele mesmo fala aqui no Evangelho. Quando Ele diz: eu o conheço. Eu conheço o Pai. E se eu dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Por isso Jesus tem autoridade suficiente para dizer: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Porque Ele guardava a palavra do Pai. Então Jesus é o modelo principal para nós. Agora, é fácil? Não. Principalmente no mundo de hoje, de muitas facilidades, no sentido de, não, dá para a gente ficar com um pé no terreno de cá, um pé no terreno de lá. Dá para a gente negociar, dá para a gente conciliar. Não. A regra é clara: ou santos ou nada. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Não existe meio termo. Por isso a nossa luta. Agora nos preparemos, porque quando nós decidimos guardar a palavra de Jesus e guiar a nossa vida por ela, pegarão pedras para nos apedrejar. Foi o que fizeram com Jesus. Ao invés de eles se agarrarem às palavras de Jesus, eles agarraram às pedras, símbolo da dureza do coração. Não é à toa que eles pegaram pedras. Só não apedrejaram Jesus porque ainda não chegou a hora. Nós ainda estamos na 5ª semana da Quaresma. Isso vai acontecer, mas lá na Semana Santa. Jesus está caminhando para isso. As controvérsias todas estão caminhando para isso. Já estão tramando a sua morte, já estão tramando a sua entrega,
já tentaram encurralá-lo, mas ele passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho, porque não é chegada ainda a sua hora. Vai chegar a hora. Nós estamos nos preparando, inclusive, para isso. Mas vejam no Evangelho, aquele que não se agarra às palavras de Jesus Cristo e se deixa guiar por elas, vai se agarrar às pedras. Então nos preparamos, porque o mundo não vai nos aplaudir diante da nossa decisão. O mundo não vai nos aplaudir diante da nossa radicalidade. Muito pelo contrário, eles pegarão em pedras para nos apedrejar. Mas a graça de Deus é maior e nos acompanha. Nesse finalzinho da Quaresma, peçamos a Jesus a graça de uma decisão radical. Se a gente ainda não se decidiu, vamos nos decidir. E não nos preocupemos também, porque essa decisão ela vai precisar ser renovada todos os dias. Uma vez que ela foi tomada, ela precisa ser renovada todos os dias. E às vezes, mais de uma vez num único dia. Contamos com a graça do Senhor. Ele foi modelo, Ele puxou a fila, nós vamos atrás. Louvado seja